professores! Hoje eu vim falar sobre como ter um bom comportamento dos alunos, como ter disciplina na sala de aula. Esse é um assunto complexo. Eu trouxe sugestões bem práticas para você aplicar na sua sala de aula e ver resultado, mas esse será um vídeo longo, porque é uma questão complexa. E se eu posso te dar um conselho é desconfie de quem tem soluções muito simples para problemas complexos. Por isso, nós vamos fazer realmente um vídeo aqui de A a Z, onde nós vamos começar com situações mais corriqueiras, situações mais gerais e vamos caminhando para situações mais específicas ou mais graves, ok? Então, me acompanha, não pula direto para situações graves, porque é preciso que a gente tenha uma sequência para você me entender melhor, para essas ações funcionarem melhor. O meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, com salas lotadas, igual você sabe, né? Aqui no YouTube há mais de 5 anos e eu quero dividir essa experiência com vocês. Bom, letra A. Letra A. Nosso primeiro passo. Você precisa saber diferenciar indisciplina de agitação. Comece a observar isso. Isso às vezes é muito confundido. A agitação, ela é natural das crianças. E a gente vai trabalhar a agitação de um modo diferente da indisciplina. A agitação é natural. Às vezes numa situação empolgante, às vezes numa atividade envolvente as crianças ficam agitadas, às vezes depois de um recreio, depois de uma educação física elas ficam agitadas. Enquanto a indisciplina é a criança não respeitar o colega, não respeitar as regras, não respeitar o professor, não respeitar as pessoas. Então, existe uma diferença entre agitação e indisciplina. A primeira dica é você olhar para a situação e pensar, isso é agitação ou é indisciplina? Porque a maneira de lidar vai ser diferente e nós vamos falando aqui adiante sobre isso, ok? Bom, letra B. Seja, grave ou irritante, é outra coisa que você precisa diferenciar. O que é grave do que é irritante. Aí, Ludmila, você tá falando que o aluno é irritante? Às vezes as atitudes dele podem ser. Então, veja bem, o que é irritante? Algumas brincadeiras, algumas piadinhas são irritantes, porque você está tentando dar sua aula e a criança quebra ali, né, o raciocínio da turma. Algumas provocações, barulhinhos, agitação às vezes é irritante. Enquanto grave é outra coisa. Grave é quando o aluno desrespeita alguém, é quando o aluno se coloca em risco ou coloca outros alunos em risco ou coloca outras pessoas, pode ser você também, né? Quando ele machuca alguém ou quando ele ameaça machucar alguém, isso é grave. Não é que o irritante não tenha importância, tem sim. Mas o irritante, porque às vezes ele vai atrapalhar a aprendizagem da sala inteira. Mas o irritante e o grave são diferentes. As nossas atitudes em relação ao irritante e ao grave serão diferentes. Então, preste atenção nisso também. Muitas vezes nós vemos, né, nós mesmos tomamos atitudes drásticas porque um aluno irritou muito a gente, enquanto algumas situações que são até mais graves não são tratadas da mesma maneira. E aí a gente não tem bons resultados em nenhuma das duas. Então, vamos prestar atenção. Diferenciamos já o que é indisciplina do que é agitação e o que é grave do que é irritante, ok? Bom, vamos continuar. Letra C. Seja amigável, seja amável, agradável com as crianças, mesmo quando elas estiverem erradas. Você pode apontar os erros e ser firme, sem ser agressiva, sem humilhar a criança, por exemplo. Quando as crianças gostam de nós, elas tendem a se comportar melhor. Quando elas não gostam,
Isso pode ser subjetivo ou pode ser por uma atitude nossa. Quando elas não gostam, elas tendem a nos desafiar, a nos afrontar. E isso não vai ser bom nem pra gente, nem pra ela. Então, seja amável, seja respeitosa. Uma frase que eu uso às vezes com os meus alunos é: olha, você observou que mesmo no momento em que você estava errada, eu te tratei com respeito? Você observou isso? Vamos aprender isso? Porque o erro de um não justifica o erro do outro. Então, seja amável e respeitosa com suas crianças. Indique para elas que você está sendo assim, que não é porque você é bobo, porque você não sabe responder, é porque você faz questão de ser assim. E aí as crianças vão começar a gostar de você e isso vai ajudar também na disciplina. Letra D. Essa letra D é polêmica, essa letra D deixa as pessoas chateadas, mas você é o adulto. E o adulto, ele é o responsável. Ah, então eu tenho culpa do aluno não ter educação? Não é por aí. Mas até diante da lei, você como adulto é responsável pelo que acontece na sala de aula. Isso quer dizer que você toma as decisões, não é tudo decisão das crianças, porque ser democrático não é isso, tá? Deixar a criança participar não é isso. Você não pode deixar eles fazerem o que quiserem, porque quando acontecer algo errado, a responsabilidade será sua. E você é o adulto, você é a pessoa madura, você é a pessoa que vai ter o controle da situação. Então, mantenha-se na posição de adulto, de pessoa responsável. Isso aqui é muito importante o tempo todo. E lembre-se de que, se algo der errado, a atitude da criança não justifica a sua. Você é o adulto da situação. Aqui, professora, pode parecer que eu estou te responsabilizando por algo que não é culpa sua, mas na verdade eu estou dizendo para você se resguardar, para você se cuidar nessas situações. Letra E. Você é modelo para as crianças. Então, procure ficar calma. Quando nós chamamos a atenção gritando, quando nós nos exaltamos diante da agitação da turma, a turma se agita mais. A turma vai ficar mais eufórica diante da nossa agitação. Então, respira, se acalma e procura fazer as coisas de uma maneira pensada. Quanto mais a gente grita e se agita, mais as crianças se agitam também. Então, procure modular a agitação da sua turma de acordo com aquilo que você sabe, que você faz, com aquilo que você pode, porque a criança vai imitar você. Lembra do que eu disse, do que é grave e do que é irritante? Você olhou para a sua turma ali e falou: gente, tá irritante, tá cansativo, tá agitado. Você vai pensar com você mesmo: eu vou aguentar até 5h30, ou eu vou aguentar até 11h30, né, que é o final da aula. E lá na minha casa eu vou pensar numa atitude para tomar em relação a isso. Nunca uma coisa disruptiva, uma coisa ali naquele momento, né, que pode trazer arrependimento para você, tá bom? Então, você é o modelo, acalme-se, as crianças vão te seguir. Você exige dela que cumpram as regras, mostre para elas que você cumpre as regras. Às vezes é natural ela te ver cumprindo as regras, mas mostre para ela: olha, eu também não posso fazer isso, eu também sigo regras, eu também faço assim, tá? Porque além da agitação, você também dá exemplo para as crianças, ok? Você respeita, ensinando a respeitar, você segue regras, ensinando a seguir regras, isso é importante também. Letra F. Essa letra F aqui é muito importante. Bom planejamento e atividade significativa garantem uma boa parte da disciplina da sua sala. Fazer um bom diagnóstico, fazer um planejamento coerente com a sua turma, planejar atividades curtas, porque mesmo boas atividades, se estenderem demais, a turma vai dispersar. Trabalhar, lembra de Vygotsky? Trabalhar a zona de desenvolvimento proximal das crianças, aqui é importante que a gente trabalhe com avaliação formativa. Por quê? Se eu der atividades muito aquém, muito fáceis para as minhas crianças,
eles vão dispersar, vão se agitar, vão ter problema de disciplina. Se você der atividades difíceis demais para suas crianças, né, além da capacidade delas, você vai ter problema de disciplina. Então, um bom planejamento é fundamental, que a atividade seja significativa, que ela prenda a atenção do seu aluno, que ela vá ali nos interesses dele, como contexto. A gente não ensina só o que a criança quer, mas você pode trabalhar o que você precisa trabalhar no contexto que interessa para a criança. E assim você conquista ali uma disciplina melhor também. Para isso, eu vou te convidar a estudar comigo no curso de BNCC. Lá a gente tem um planejamento que é extremamente assertivo para você desenvolver as habilidades no ponto certo, do jeito certo, para sua criança aprender de verdade e sem sofrer. Às vezes, o sofrimento da criança se transforma em indisciplina. O link do curso de BNCC tá na descrição do vídeo. Ele é muito mais um curso de planejamento, de aprender a fazer um plano de aula. Lá você tem o planner, lá você tem material também para trabalhar com as crianças, alfabetização, competência socioemocional, e tem grupo exclusivo para tirar suas dúvidas comigo. Então, quer melhorar seu planejamento? Vem aqui estudar comigo no curso de BNCC, mas vamos continuar que a lista é longa. Então, bom planejamento e atividades significativas vão te ajudar sim e muito com a disciplina. Bom, letra G. Ninguém faz só o que quer. A gente vai tentar despertar as crianças para fazer atividade com uma boa conversa, trabalhando os interesses das crianças, trabalhando o lúdico, muito lúdico dentro da sala de aula. Mas vai ter aquele aluno que fala assim, eu não quero fazer. E você vai ter que dizer para ele, você vai fazer. Isso é uma atividade. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira para aprender. Você está na escola para aprender e é para fazer. Essa atividade, ela não é opcional, ela tem que ser feita. Eu não faço só o que eu quero, a diretora não faz só o que ela quer, os seus pais não fazem só o que eles querem, ninguém faz só o que quer. A gente faz algumas coisas porque tem que fazer e essa atividade você tem que fazer, tá? É muito importante a gente entender isso. A gente vai tentar agradar, a gente vai ser lúdico, mas tem que fazer a atividade, tá? Não é uma coisa que, eu não quero. Outra coisa que eu tenho ouvido muito, tá? De professores, tá bom? Perguntas de professores. Ludmila e meu aluno, eles estão com a autoestima muito baixa, eles falam que eles não sabem fazer. Você vai exigir que ele faça assim mesmo. Você não sabe, mas a gente está fazendo atividade é para aprender, é para quem não sabe mesmo. Eu posso te ajudar, eu posso te orientar, ou você vai fazer do jeito que você acha que é, mesmo sem saber, porque eu preciso ver como é que você pensa para conseguir te ensinar. E aí você vai conversando com a criança e elas vão fazer sim as atividades, ok? Então, letra G, ninguém faz só o que quer. Letra H. Combinados, regras de convivência, regras da sala, não interessa como você chama. É muito importante que a criança saiba o que você espera dela. A criança saiba com clareza o que é que pode e o que é que não pode. Pode ser num cartaz, pode ser no caderno, mas esse combinado, essa conversa, ela tem que acontecer e ela tem que ser retomada toda vez que alguém pisar fora da linha. Toda vez que alguém desrespeitar alguma coisa ali do nosso combinado, a gente tem que voltar nele, ler, entender por que aquilo é importante. Eu costumo, até na conversa com as crianças, falar, gente, olha só, as regras são para proteger os alunos, não são para proteger o professor, não são porque eu quero mandar, eu quero ser chata, então vai fazer do jeito que eu quero, não é porque a diretora não gosta que criança brinca, não é porque a professora gosta de maltratar a criança, é para proteger a criança. Se eu digo não corra na escada, é porque você pode cair e se machucar. Se eu digo que tem que prestar atenção, que tem que trazer o material, é porque se você não fizer isso, você não vai aprender. Então, tudo é para proteger a criança, mas ela precisa ter isso claro. O que é que eu posso e o que é que eu não posso. O que é que eu devo e o que é que eu não devo. Para que ela possa cumprir aquilo. Aí você diz, Ludmila, tem coisa que é óbvio.
para você que já sabe, mas para ela é preciso que você deixe claro, ok? Letra I. Explique seus objetivos. A gente raramente faz isso com as crianças. Explique seus objetivos. Olha, tudo que você, professora, planeja para dentro da sala de aula tem um objetivo. Então, eu tô levando ali uma atividade de recorte super lúdica, pessoal. A professora tá dando essa atividade porque vocês estão precisando treinar o recorte para melhorar ali na hora de colar no caderno, para melhorar, para a letra ficar bonita quando a gente for escrever, porque o movimento da mão é importante. Gente, a professora planejou uma brincadeira. Mas essa brincadeira não é só pra gente se divertir, essa brincadeira é pra gente aprender isso aqui. Se brincando não der certo, nós vamos ter que aprender de outra forma. O objetivo da professora não é brincar, o objetivo é aprender isso aqui. Com o comportamento de vocês, vocês escolhem que tipo de atividade. Pensa aqui, se toda vez que eu trouxer uma brincadeira tiver bagunça, ou a criança não seguir a regra, vocês não estarão aprendendo, então não estou atingindo o meu objetivo. Então eu vou ter que mudar o tipo de atividade. Exponha para as crianças os seus objetivos que elas vão entender. Por mais que elas sejam crianças, elas vão entender. Letra J. Abre os ouvidos. Vou falar igual a gente fala com as crianças. Abra seus ouvidos. Letra J. Não ameace. Não faça ameaças às suas crianças. Principalmente, não ameace coisas que você não pode fazer. Se você se exalta com uma criança muito difícil e diz que vai fazer algo que você não pode, se você não pode, é óbvio que você não vai fazer, né, professora? Senão você vai ter problema sério. Se você se exalta com uma criança, ameaça essa criança e essa criança repete o que ela tinha feito e você não cumpre, você que estava com problema com uma criança vai ter problema com uma sala inteira, porque eles vão descobrir que você não cumpre o que faz, o que promete. E aí elas vão ficar indisciplinadas, tá? Então, não ameace suas crianças. Você, sim, vai ensinar que existem consequências para as coisas, né? Existem consequências, mas ameaças não. A ameaça, ela resolve ali por um segundo o problema que você está tendo e depois ela te gera problema pelo resto do ano. Então, não ameace as suas crianças. Letra K. Gente, é tanta coisa que a letra K tinha que estar lá no início, mas não dava porque ela não é tão... porque tinha outras coisas mais importantes. Mas a letra K, ela é uma dica para você. O aluno vai te testar. No começo do ano, principalmente, o aluno vai testar os limites. Crianças boas, crianças educadas em casa, crianças que tinham boa disciplina na escola anterior, vão testar você nos primeiros dias de aula, vão testar os limites com você. E o que é que você precisa fazer? Conquistar essas crianças sendo amável e respeitosa, mas impor os limites. Às vezes, gente, é cada coisa tão boba. Olha, não vai... Gente, vamos combinar que a gente vai sair para o recreio, mas ninguém vai sair correndo. Aí a criança saiu correndo, você fala, volta. Vai voltar e vai andando. A criança correu de novo, você volta de novo. Aí você fala, nossa, que besteira. Não é besteira. A criança precisa perceber que os limites estão ali e você vai exigi-los, tá? Olha, eu vou dar uma estrelinha no caderno de quem fez a atividade completa. A criança não fez, vou te dar só hoje, tá? Mas não... Ou então a mãe reclamou que a criança ficou triste porque não ganhou estrelinha, você vai lá e cola. Tá, completa a atividade que eu colo. Mas assim não. Porque a criança vai testar os limites. E depois que ela vê que tem limites, você vai ver que melhora. Elas param de testar, tá? Elas percebem que aquilo ali não tá dando certo e elas vão respeitar mais, vão agir mais dentro dos limites que você estabeleceu. Letra L. Use a curiosidade das crianças a seu favor. Então aqui eu tô falando mais de agitação do que de disciplina, tá? Porque a agitação também é difícil de lidar. Você às vezes precisa gritar para que elas te ouçam, porque falando baixo elas não estão ouvindo e tal. Então, use a curiosidade. Eu gosto de desenhar, tem gente que gosta de cantar, tem gente que... Então, gosto de cantar também na sala de aula. Mas olha só, como que você pode usar a curiosidade a seu favor?
meninada tá agitada, não tá te ouvindo, você vira ali pro quadro e começa a fazer um desenho, põe um balãozinho, às vezes um personagem de desenho animado. Aí você coloca ali, pode ser um simples, né, gente, de desenhar. Aí você coloca, nossa, eu não acredito que a professora vai precisar pedir silêncio num balãozinho. Eles param para prestar atenção no que você tá fazendo e aí eles já entendem que você tá esperando para falar. Ou então, ter um mascote. Às vezes, eu tinha um mascotinho aqui, ó, o meu macaquinho, por exemplo. Você começa, nossa, macaco, tá ruim aqui hoje, né? Olha, as crianças estão esquecendo das regras. Eles param para prestar atenção no que é que você tá falando com o mascote e o que você tá falando já é um recado para eles. E aí, você não precisa gritar, né? Pode ser um mascote, pode ser um monte de coisas, mas use a curiosidade deles para chamar atenção para que você possa fazer as coisas. Aquelas atividades de repetição também. Tá agitadão, tá barulhento, você faz ali, eles começam a te imitar, já modula também a sala. Letra M. Letra M. Outras atitudes que podem te ajudar com essa agitação. Aqui não é indisciplina, é agitação. Você pode ficar em silêncio. Você tá falando, de repente você para abruptamente, baixa a cabeça e fica em silêncio. Isso funciona com algumas turmas. Tem turmas, gente, às vezes de 5º ano, assim, que eles acham graça se você ficar em silêncio. Parou de dar aula, vamos conversar mais? Mas, às vezes, funciona. Com o 1º aninho costuma funcionar. Com alguns 5º anos funciona também. Então, você para abruptamente e fica em silêncio. Não, tô esperando, né? Ou então, piscar a luz. Você vai ali no interruptor ó, e dá uma piscadinha na luz. Eles, sem precisar gritar, sem precisar fazer um barulho alto, eles vão perceber a diferença, vão olhar para você, você fala, posso continuar minha aula? Né? E aí você vai combinar com eles. Você pode combinar, eu combino com os meus alunos assim. Quando eu falo 1, 2, 3, eles respondem, e silêncio de uma vez. E aí eles ficam calados. Às vezes eu preciso falar 2 vezes, porque tem assim uns 2 ou 3 que continuam, tipo o Chaves, sabe? O Chaves na escolinha do Chaves. Mas isso funciona também, tá? Agora, nós vamos aqui para o N. Não fale. Fale bem dos seus alunos. Fale bem. Não é que você vai inventar mentiras, não, tá? Mas não chama a supervisora na sala e fala, tá tudo horrível, não sabe nada. Quando você fala isso, a criança, ela vai assim, largando mão de tentar ser boa, tá? Então, fale bem. Fale das qualidades que eles têm e tente resolver individualmente os problemas, tá? Fale bem dos seus alunos. Fale bem para os pais dos seus alunos. Aquilo que ele tem de bom. Não tô falando para inventar. Às vezes tem gente que vem aqui e comenta assim, então para passar a mão na cabeça do aluno, lá no final você vai entender